Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar de um homem que há 38 anos ele não andava, se encontrava paralítico, e a palavra do Senhor declara que ele teve encontro com Jesus e teve a sua vida mudada, transformada, porque Jesus o curou. Se encontra aqui no livro de João, no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, era curado, sarado de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos entender. Jesus ele foi nessa cidade e a Bíblia diz que havia um tanque chamado Betesda. A primeira coisa que eu quero estudar aqui com vocês é a respeito desse tanque chamado Betesda. Eu estava dando uma pesquisada e um dos significados que eu encontrei é que esse tanque significa casa de misericórdia ou lugar de misericórdia. Então, os enfermos eles iam para este tanque porque, segundo a palavra de Deus, como diz aqui no versículo 4, que em certo tempo o anjo descia nesse tanque, agitava a água, e a Bíblia diz que o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, era sarado, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. A primeira lição que eu aprendo é o seguinte: apesar das enfermidades que essas pessoas estavam passando, enfrentando, eles não tinham perdido a esperança. É sobre isso que eu quero que você entenda de imediato. Por que é importante você entender isso? Porque hoje em dia, muitas pessoas, quando estão passando por certos problemas, principalmente na saúde, um diagnóstico que recebeu de uma doença, humanamente falando, impossível de ser curada, normalmente as pessoas perdem a esperança. Só que a Bíblia diz que essas pessoas que estavam enfermas, doentes, paralíticos, cegos, como diz o versículo 3, elas se dirigiam a esse tanque. Por quê? Porque no coração delas, apesar de estarem doentes, enfermas, mas havia esperança. Porque eles ficou sabendo que o primeiro que pulava, entrava no tanque, depois do movimento da água, porque o anjo descia e chacoalhava, movimentava a água. O primeiro que descia após o movimento da água era curado. Então olha que interessante. Mesmo esses homens doentes, mesmo esses homens passando por problemas, Lógico, cada um com o seu problema, uns eram cegos, outros eram paralíticos, mas mesmo assim eles tinham esperança. Então a primeira lição é: nunca perca a esperança. Apesar do problema que você esteja enfrentando, passando, mas é necessário você continuar tendo esperança. Esperança em dias melhores, esperança na palavra de Deus. Porque somente a palavra do Senhor é que pode restabelecer a sua saúde. Lógico, eu não estou aqui querendo dizer que a ciência, o médico não pode lhe trazer a cura. Com certeza que sim, mas você sabe que existem coisas que, humanamente falando, são impossíveis de serem resolvidas. Por isso que o Senhor Jesus ele disse, que as coisas impossíveis aos homens é possível para Deus. Então esse lugar significava um lugar de esperança. A pergunta é: que lugar hoje é esse? Qual é esse lugar que nós devemos estarmos? Esse lugar é Jesus.
É esse o lugar da esperança. É nesse lugar que nós devemos estarmos sempre. É nesse lugar, eu não estou falando de um ambiente, né, de um templo, mas eu estou falando, quando eu me retrato de lugar, eu estou falando da presença de Deus. O nosso lugar é na presença do Senhor. É este lugar que não é um lugar físico, mas é algo espiritual, que é a presença de Deus, que nós devemos estar, um lugar de esperança. Porque Betesda significava isso, casa de misericórdia, um lugar de esperança. Esse lugar hoje é Jesus. Eu fico imaginando a disputa que tinha entre as pessoas, né? Porque a Bíblia diz que somente o primeiro que entrasse era curado. Então imagina a confusão. Imagine a briga depois do movimento que o anjo fazia nas águas. A confusão para o primeiro entrar. Porque o primeiro que entrava era curado, era sarado. Daí vai entrar agora na história, no contexto, este homem que 38 anos ele não conseguia andar, ele era paralítico. No versículo 5 diz o seguinte: e estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Vamos analisar isso aqui. Veja que coisa. 38 anos. 38 anos não é 38 dias ou 38 meses. 38 anos o camarada estava doente. Estava esperando alguma coisa acontecer. Você percebe o quanto que isso tem atrapalhado hoje a vida de muitas pessoas? Por que eu falo isso? Porque esse homem ele está sofrendo esse tempo todo porque simplesmente ele estava aguardando o anjo agitar a água. E como ele era paralítico, não dava tempo de ele entrar para ser o primeiro. Não dava tempo dele chegar até aquelas águas, até o tanque. Afinal de contas, ele não conseguia andar, era paralítico. Então, 38 anos ele tentando, mas nada. Esperando alguma coisa sobrenatural acontecer. E nada acontecia, e o tempo ia passando, e os anos iam se passando, e ele continuava doente, ele continuava enfermo. Hoje em dia nada mudou. Quantas são as pessoas que estão agindo como esse paralítico? Esperando alguém o ajudar, alguém se aproximar para oferecer ajuda. Então, devido a essa espera toda, ele se encontrava 38 anos nessas condições. Daí vai acontecer o seguinte: Jesus ele vai se aproximar deste homem, como diz no versículo 6, que diz assim: e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então você percebe o que é uma pessoa, vamos usar aqui esse termo, acomodada. Ele acaba tentando culpar outras pessoas, porque a pergunta de Jesus foi bem clara: você quer ficar são? Qual seria a resposta? Ou sim, ou não, porque não também é resposta. Mas quando Jesus pergunta: você quer ficar são? Você quer ficar curado? A resposta desse homem não foi direta, como a pergunta de Jesus, que foi bem direta: você quer ficar são? O que foi que ele respondeu? Ele disse: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Você percebe? Ele está tentando justificar a sua falta de atitude, tentando colocar a culpa em outras pessoas, como se ele estivesse dizendo: Jesus, não tem ninguém que me ajude. Eu estou nessas condições e eu estou assim porque não tem ninguém que me pegue no colo e me leve lá no tanque. E eu fico tentando ir, mas só que não dá tempo, porque vai um na minha frente e pula antes de mim. Porque eu acredito que esse homem pensava que Jesus, quando disse quer ficar são, pensava que Jesus ia pegar ele no colo e ia levar lá no tanque.
como muitas pessoas pensam assim, pensa que Jesus vai ter dó, sabe? Jesus nunca vai te abençoar, meu amigo, minha amiga, porque ele teve dó de você, sabe? Jesus, ele tem misericórdia sim, mas misericórdia não é ter dó, né? Não é ter pena, como a gente muito fala, né? Aquele homem, ele estava se vitimizando. Não tem ninguém para me ajudar, Jesus. Não tem ninguém que me carregue. Não tem ninguém que me coloque lá no tanque. Veja que a esperança dele completamente está em quem? No tanque. Está naquelas águas. A esperança desse homem só está naquele tanque. Ele não estava aqui atentando para a pergunta de Jesus. A pergunta foi clara: você quer ficar são? Você quer ficar curado? Ah, mas não tem ninguém que me ajude. O paralítico, por não tomar essa decisão, sabe, de responder diretamente se ele queria ou não queria, porque não, como eu falei, também é resposta. Ele acabou culpando os que não tinham nada a ver. Hoje nada mudou. Muitos acabam culpando as outras pessoas por estar passando por devidos problemas. Eu quero que você saiba de uma coisa, que você é o principal responsável pela sua derrota ou pela sua vitória. Não se apoie em pessoas. É lógico que Deus, ele levanta pessoas. O bom samaritano, né? Deus levanta pessoas para ajudar, para estender as mãos. Só que a sua esperança não tem que estar em pessoas ou em lugares, né? Denominações, igrejas. A igreja de Jesus é uma bênção, sim, mas a sua esperança, a nossa esperança, tem que estar exclusivamente em Jesus. Lembre-se, o tanque de Betesda, a palavra Betesda significa lugar de esperança. E como eu havia falado, esse lugar de esperança é Jesus. É nele que você deve colocar toda a sua esperança, toda a sua expectativa de vida. É nele que você deve colocar toda a sua confiança. O paralítico acabou culpando os demais. E assim acontece nos dias de hoje. Você é o único responsável pela sua derrota ou por sua vitória. O mais interessante foi a resposta que Jesus deu para aquele homem. Foi a palavra que Jesus liberou para este homem. Porque, como eu falei, ele acreditava que Jesus ia buscar a ajuda de alguém, né, para carregar ele, ou até mesmo Jesus sozinho ia dar uma força para ele, ia levantar ele, ia levá-lo até o tanque, até aquelas águas para ele ser curado. Na cabeça dele, acredito eu, né, se a gente for pegar a interpretação desse texto aqui, ele estava se vitimizando por isso. Ah, Jesus, mas não tem ninguém para me ajudar, não tem ninguém. E quando eu vou, vai um antes de mim. Porque ele pensava que Jesus queria ajudá-lo no sentido de carregá-lo. Mas Jesus vai dizer o seguinte para ele no versículo 8. Olha a palavra de Jesus. Jesus lhe disse. O que foi que Jesus disse? Levanta-te, toma a tua cama e anda. Levanta-te. Meu amigo, a palavra de Jesus foi direto para ele: levanta-te. Você precisa se levantar. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, você é o único responsável pela sua vitória. Você é o único responsável pela sua vitória. É como se Jesus estivesse dizendo isso para ele: levanta-te. Meu amigo, minha amiga, você precisa se levantar. Não fica aguardando a ajuda de alguém. Não fica aguardando a ajuda do governo. Tem muitas pessoas que se apoiam, infelizmente. Essa é uma realidade. As pessoas preferem se apoiar em alguém ou em algum lugar do que propriamente se apoiar em Deus. Você precisa se levantar, você precisa se erguer, dar a volta por cima, arregaçar a manga e ir para a luta, e ir para a labuta. Então Jesus foi muito claro para ele quando mandou ele se levantar. E é interessante também que Jesus ele falou também assim, olha, toma a tua cama e anda. Por que Jesus mandou ele também, após se levantar, carregar a cama? Eu entendo o seguinte, Jesus mandou ele levar a cama, porque imagina, pensa comigo,
todas as vezes que este homem se acordasse e olhasse para a cama, o que é que ele iria lembrar? Com certeza ele ia lembrar que Jesus o tinha curado. Com certeza que quando ele parasse e olhasse para a cama, ele ia lembrar que um dia ele era paralítico, que há 38 anos ele sofria. Aquela cama ia trazer a lembrança daquilo que Jesus fez na vida dele. Então, no meu entendimento, Jesus mandou ele levar a cama para que ele nunca esquecesse de onde ele estava e o que Jesus fez na vida dele. Sabe o que é que eu aprendo? Que Jesus ele também hoje está mandando nós carregarmos, lógico, entre aspas, carregarmos a nossa cama, como se estivesse dizendo assim, olha, nunca se esqueça isso que eu fiz na sua vida. É como se a gente pegasse uma fotografia nossa, um retrato, e a gente lembrasse, né, da vida que nós tínhamos no passado e o que Jesus fez por nós. Então a cama representa aqui aquilo que Jesus fez na vida dele. Jesus manda ele levar para que ele nunca se esquecesse de onde ele estava e de onde Jesus o tinha tirado. O que Jesus fez na vida dele. É necessário, meu amigo e minha amiga, você também nunca se esquecer daquilo que Jesus fez na sua vida. E infelizmente muitos acabam se esquecendo. Essa é uma triste realidade. Então Jesus mandou esse homem se levantar. E a ordem é a mesma. A ordem de Jesus hoje é a mesma para a minha vida e para a sua vida. Qual é a ordem? Levanta-te. Levante-se, meu amigo. Você que está passando por problemas, seja em qual área for da sua vida, seja na saúde, seja financeiro, seja na sua área sentimental, seja na sua família, seja na área espiritual. Você é aquela pessoa triste, aquela pessoa para baixo, aquela pessoa que está, sabe, sofrendo perturbações. Você precisa se levantar diante do Senhor Deus, se levantar e buscar a Deus. Jesus está dizendo para você, levanta-te. Tem um texto que diz assim, olha, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Se eu não estou enganado, é lá no livro do profeta Isaías. A verdade é que se você não se levantar, ninguém vai se levantar por você. A ordem de Jesus foi, levanta-te. Você percebe que Jesus ele espera algo de nós? O que é que ele espera de nós? Um esforço para nós nos levantarmos. Porque esse paralítico, ele queria que Jesus o carregasse até o tanque de Betesda. Mas a ajuda de Jesus foi qual? Levanta-te, toma a tua cama e anda. E isso surtiu efeito, porque no versículo 9 vai dizer assim para nós, olha, logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Agora preste atenção no detalhe. E aquele dia era sábado. Você vai entender por que eu mandei você prestar atenção no detalhe. Aquele dia era sábado. Versículo 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu e disse, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Olha a resposta, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, não importa se é sábado, porque aquele que disse, toma a tua cama e anda, ele me curou. Versículo 12, perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Resumindo aqui, Jesus, mais uma vez eu bato nessa tecla, como das mensagens anteriores. Jesus não se importava com essas doutrinas. Na verdade, não é que Jesus não se importava com essas doutrinas. A palavra certa não é essa. A questão é que Jesus, o que mais importava para ele era fazer o bem. E não importava se era sábado, ou se era domingo, ou qualquer outro dia da semana.
O que importava para Jesus era fazer o bem. Então, mais uma vez, os judeus, né, os religiosos, queriam tentar acusar Jesus de alguma coisa, de algum crime, para tentar o prender e matá-lo. Só que Jesus, ele sempre fez os milagres, sempre curou, sempre abençoou as pessoas, e principalmente dia de sábado, nas sinagogas. A gente vai ver no decorrer dessa série muitos milagres, muitas curas que Jesus ele realizou, que era simplesmente dia de sábado. Então esse não era o problema. A questão é que para os judeus e os religiosos, isso era um crime, isso era algo que era pecado. Só que o paralítico, que agora está curado, disse, olha, eu não quero saber se é proibido ou não. Uma coisa eu tenho certeza, aquele que disse, toma a tua cama, levanta, toma a tua cama e anda, ele disse, eu estou curado. Aí perguntaram, mas quem foi que disse? Porém, esse homem que foi curado, ele não soube responder, porque quando Jesus ele realizou esse milagre, Jesus ele teve que se retirar, porque os religiosos queriam pegá-lo, porque era dia de sábado. Então, em resumo aqui dessa mensagem, esse homem estava sofrendo há 38 anos, mas no dia que Jesus se encontrou com ele, o que ele teve encontro com Jesus, ele recebeu a sua cura, a vida dele foi mudada, foi transformada. Não importa o quanto você está sofrendo, não importa o quanto seja difícil para você, mas no dia que você de fato tiver um encontro verdadeiro com Jesus, você pode ter certeza que a sua vida será mudada. E eu não falo isso só no que diz respeito à cura. Estou falando em todos os sentidos, porque a cura é algo básico, é o mínimo que Jesus ele pode fazer na sua vida. O que de fato ele quer fazer, a coisa grande que ele quer fazer é te salvar, é perdoar. O melhor milagre e o maior milagre é o perdão, é a salvação. E que hoje o Senhor ele comece a realizar uma grande obra na sua vida. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você, quero colocar sua vida diante de Deus. Se você deseja a minha oração, eu vou pedir que aonde você estiver, feche os seus olhos, concentre agora a sua fé no Senhor Deus. Querido Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus, assim como aquelas pessoas que estavam enfermas, paralíticos, cegos, leprosos, coxos, meu Pai, estavam enfermos, mas ainda assim, meu Deus, dentro do coração deles havia uma esperança, meu Pai. Porque, meu Deus, mesmo enfermos, eles estavam lá naquele tanque. Porque a Tua palavra diz que quando o anjo agitava a água daquele tanque, o primeiro que ali entrava era curado, meu Pai. E devido, meu Deus, esses acontecimentos, aqueles homens ficavam ali. Por isso que a Tua palavra diz, meu Pai, que aquele lugar era um lugar de esperança. Mas a esperança que eles tinham, meu Pai, era simplesmente na água, no tanque. Hoje, meu Deus, a nossa esperança tem que estar 100% no Senhor. A nossa expectativa de vida temos que depositar em Tuas mãos, Senhor. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força. Portanto, eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor alcance a vida dessa mulher, que o Senhor alcance a vida desse homem, alcance a vida dessa pessoa, meu Pai, que sofre com uma enfermidade, que sofre com um problema emocional, que sofre com um problema na família, com problemas espirituais. Não importa, Senhor. Eu creio, meu Pai, que assim como o Senhor curou este homem que há 38 anos não conseguia andar, se encontrava enfermo, paralítico, mas o Senhor disse, levanta-te. E aquele homem, meu Pai, ele se levantou e foi curado, Pai. Pois em nome de Jesus eu declaro, meu Deus, a cura sobre a vida dessas pessoas. A Tua palavra diz que o Senhor nos deu poder e autoridade por meio do Teu nome. Pois em nome de Jesus eu repreendo toda a força do mal, toda a força de Satanás. Eu digo, vá embora, suma, desapareça a enfermidade, seja uma doença no corpo, seja uma doença na alma, não importa, Senhor. Como ministro da Tua palavra e como autoridade que o Senhor tem colocado em minhas mãos, através do nome do Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal e digo, suma, vá embora, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, porque eu tenho certeza, meu Pai, que assim como o Senhor curou, meu Pai, esse paralítico de 38 anos,
o Senhor está também liberando a cura para todas essas pessoas, a libertação e a salvação, meu Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, toma posse dessa palavra, coloque no seu coração. Eu tenho certeza que Deus ele vai continuar te abençoando, te fortalecendo. Se você gostou dessa mensagem, dessa oração, vou pedir que você se inscreva nesse canal, coloque num comentário lá o seu nome, para que nós possamos continuar apresentando a sua vida em oração a Deus, tá ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe a todos.